o coração, o povo não aceitava. Então, quando Deus, olhando aquela circunstância, aquele momento que o povo está vivendo, o que Deus vai fazer com Jeremias? Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Então Deus, ele vai dar uma mensagem para Jeremias, como de que, olha, ver como aquele oleiro trabalha com aquele vaso. O vaso somos nós, assim como é a casa de Israel, o oleiro é Deus. Então, aonde que o oleiro está trabalhando, ele começa a formar um vaso, e alguma outra tradução vai dizer que aquele vaso se quebra. Mas o oleiro, ele torna a pegar aquele mesmo vaso quebrado, rachado, e começa novamente a modelar ele conforme o oleiro quer deixar. Então o oleiro, ele começa a trabalhar naquele vaso assim como Deus trabalha na nossa vida. Assim como o Senhor pega a nossa vida destruída, nos pega um vaso rachado, Aleluia. e Ele começa a nos modelar conforme Ele quer. Mas infelizmente, por causa da nossa dureza de coração, infelizmente por causa das nossas iniquidades, nós queremos ensinar o oleiro a trabalhar. Nós, sendo vaso na mão de Deus, nós queremos fazer como? Senhor, não é assim que trabalha, deixa eu mesmo tocar a minha vida. Deixa eu mesmo viver da forma que eu quero. E se nós formos viver da forma que nós queremos, o que vai acontecer? O vaso vai rachar e o oleiro não vai pegar aquele vaso e vai modelar novamente. Porque ele só modela pessoas que querem ser modeladas por ele. Deus, ele nos dá essa escolha. Assim como ele está dando a escolha para o povo de Israel daquela época. Porque Jeremias sai daquele momento ali, vai falar com o povo não ouve a mensagem. Aí você pega Jeremias capítulo 19. O que Deus vai falar? Jeremias, vai à casa do oleiro novamente. Compra um vaso novo. Sobe ao monte. E chegando lá no monte, Jeremias, ele sobe e ele vai falar assim: assim diz o Senhor. Jeremias pega aquele vaso e racha aquele vaso no meio. Como dizendo que assim diz o Senhor, ó casa de Israel. Por não ter ouvido a palavra, por não ter se corrompido ao evangelho, por não ter aceitado ao Senhor, o Senhor vai rachar vocês no meio. Porque é assim que Deus trabalha. Enquanto nós não deixar Deus trabalhar em nossa vida, nos modelar conforme Ele quer, e nós vamos viver conforme a nossa vontade, a nossa vivência da nossa carne, nós seremos quebrados no meio. Não é porque Deus é mau, é porque Deus, ele é justo, é porque Deus, ele é sincero, é porque Deus, ele quer ter a sua alma no céu. Ele não quer ver você ser lançado ao fogo do inferno. Ele não quer nos ver ser condenado junto com Satanás. Então, quando ele nos quer na presença dele, ele quer nos transformar num vaso. E não é qualquer vaso. Todo vaso é um recipiente que coloca algo dentro. Nós temos um templo que é templo do Espírito Santo. Então, se nós deixarmos Deus trabalhar em nossa vida, nos modelar, nós seremos um vaso transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Mas como eu posso ser um vaso cheio do Espírito Santo? Uma pessoa com o tempo cheia do Espírito Santo, se eu ainda não entendi a mensagem de Deus, se eu ainda não entendi o que Deus quer para a minha vida, se eu não entendi que o que Jesus fez para mim no alto daquela cruz foi morrer pelos nossos pecados, mas no alto daquela cruz ele nos deu uma livre escolha, uma liberdade. É por isso que Jesus, ele é crucificado no meio. Do lado esquerdo tem um ladrão, do lado direito o outro, e do lado direito o outro ladrão, ele se arrepende e fala: Senhor, se possível for, me aceita no teu paraíso. Eu sei que eu sou ladrão, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu te reconheço no alto naquela cruz, enquanto os seus te apedrejam, eu, sendo ladrão, te reconheço, Senhor, me aceita. E o que o Senhor fala? Hoje nele estará comigo no paraíso. Então nós temos Jesus no meio, nós temos o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é o ladrão que blasfema contra Deus. O lado esquerdo é a população que fala contra o evangelho. O lado esquerdo é a nossa carne que grita pelo pecado. Enquanto o lado direito, ele te quer salvo, imaculado, longe do mundo, longe da iniquidade. Para quê? Para que nós possamos subir ao céu com o Senhor. Então, se eu não entender que Deus morreu no alto da cruz para morrer pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, e no alto daquela cruz, quando ele falou, está consumado, ele nos dá uma liberdade de escolher entre o bem e entre o mal. E qual lado nós vamos escolher? Qual é o lado que eu vou escolher? Porque se eu escolher ficar simplesmente no meio, não é o certo. É como diz Apocalipse 3, oxalá que fosses quente ou frio, mas porque tu és morno, estou para te vomitar dos meus lados. Deus imita pessoas aonde não quer.
chegar. Deus vomita pessoas aonde que está com o pé no mundo, um pé na igreja. Aonde que está com o pé no púlpito e um pé no mundo. Não dá para viver assim. Ou nós vivemos a palavra de Deus na íntegra, ou nós seremos engolidos pela sociedade, ou nós seremos engolidos pelo governo atual, ou nós seremos engolidos pela ideologia que está se avançando, ou nós seremos engolidos pelo pecado e Satanás vai ganhar as nossas almas. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então o que Deus está passando para Jeremias, e Jeremias está passando para o povo é isso, porque o povo eles não sabiam aonde ficar. Mesmo o povo sabendo que os seus pais, os seus avós, as suas mães, seus bisavós foram retirados lá atrás do Egito de 400 anos de escravidão, trazendo para o deserto, cuidando, e Deus cuidando do povo, mandando maná, mandando as codornizes, mandando a coluna de fogo de noite, mandando a coluna de fumaça durante o dia, guiando o povo. O povo via a Shekinah descer diante da tenda quando Moisés ia conversar com Deus diante da Arca da Aliança. E mesmo assim o povo ainda não sabia onde ficava. Aí talvez você fale assim, não, mas isso é antigamente, que o povo viu o céu estremecer, o povo viu os milagres de Deus, o povo viu a epifania de Deus. Mas deixa eu falar para você, se nós não olharmos o milagre de Deus no alto de uma cruz, para onde que eu vou olhar? Se nós não entendemos a crucificação do Mestre, se eu ainda não entendi que o que Jesus passou foi por nós, por cada um de nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, como diz João 3,16, para onde mais eu vou continuar olhando? Se fosse para nós olharmos, não era nem para ter na nossa cabeça, tipo assim, eu vou escolher a Deus. Não, nós temos que escolher a Deus. Temos que escolher a Ele. Ele é o dono do nosso reino, é o dono do nosso mundo, é o dono da nossa vida. É Ele que é o dono do tempo.